Nossa convidada é a doutora Marta Martins Moreira, juíza diretora do Fórum de Santo Ângelo, sempre muito talentosa em suas decisões, na condução do Fórum como diretora, e que gentilmente atendeu o nosso convite para vir aqui e conversarmos um pouco sobre as atividades da comarca, processos e também o quadro funcional. Doutora Marta, muito obrigado por ter vindo. Já conseguiu vir no novo endereço já, né? Sim. Bom dia. Bom dia, Luiz Roque. Bom dia, ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Primeiro, parabéns aqui pelas instalações. A primeira vez que venho, né? Conhecendo aqui, estão muito bem instalados. Parabéns. Muito obrigado. Doutora, uma curiosidade. A senhora de tempos em tempos cai na direção do FOCAI, não. É indicada como diretora do Fórum. É uma atividade que, claro, provoca mais trabalho, mais... Só tem que estar atenta a todos os detalhes do fórum, né? Mas dá para resolver os probleminhas que às vezes surgem, não? Isso. Agora, em junho, já troco e vou para uma nova gestão, um novo ano de direção do foro. A direção do foro é uma atribuição que é dada a um dos juízes da comarca, cada um tem, né, a sua competência, a sua vara. Eu, no caso, sou titular da terceira vara cível já há alguns anos. Sim. Já completei 13 anos de Santo Ângelo. 13 anos e já passei pela segunda cível e agora há algum tempo estou na terceira cível. Mas desse bom tempo passei na direção do foro também, né? É uma escolha voluntária, né? Se não há algum colega que queira, a corregedoria, obviamente, que vai nomear um dos... Mas neste ano também coloquei meu nome ainda à disposição, né? Gosto dessa atividade. Os juízes podem recusar, eu não gostaria de ser diretora. Isto. Algumas comarcas adotam o revezamento, né? Cada ano fica um juiz, né? A troca é anual. Aqui sempre nos possibilitam se voluntariar, quem que se, né? Sim. Se algum colega se dispõe a ser, eu me identifico com gosto, né? Então, mais um ano, vou aí no terceiro ano consecutivo e anos anteriores também estive na direção. E ao contrário do que muitos pensam, a direção do foro não tem nenhuma gestão sobre as demais varas, né? Claro Cada que não. juiz tem a sua competência jurisdicional, a sua independência jurisdicional. A direção do foro cuida mais da parte administrativa, né? Sim. Das instalações que estejam adequadas, do quadro funcional, cuida da parte de férias, de licenças, né? De organização e também eventual punição, né? Da parte administrativa dos servidores. Hoje nós temos um quadro, atualização de sexta-feira, 99, a nossa força de trabalho. Né? É uma grande empresa. 99 pessoas. Isso somando juízes, promotores, como é que é? Não, juízes e servidores, só do fórum. Juízes, só do fórum, servidores, né? Estagiários. Temos um grande quadro de estagiários, né? Recentemente estive na URI, agradeci muito a contribuição dos estagiários. A gente sabe da riqueza do aprendizado deles, o quanto eles aprendem, o quanto nós aprendemos com eles, mas também e principalmente o quanto eles representam hoje para o Poder Judiciário de força de trabalho. A gente conta eles, né, como força de trabalho mesmo. E então a direção do foro cuida dessa parte administrativa, cuida também bastante da parte de fiscalização das serventias extrajudiciais, com os cartórios extrajudiciais, né, que nós temos aqui o cartório Lago Pinto, Zamberlã, o registro de imóveis, o registro civil e de todas as cidades aqui também que pertencem à comarca de Santo Ângelo. A direção do foro também tem essa atribuição. Bom, a comarca de Santo Ângelo agora é entrância final, né? Isso já está implementado? Os juízes já passaram para essa última entrância ou não? Já há algum tempo, né? Acho que já deu 1 ano e meio da elevação de entrância. Agora, recentemente, que os juízes aqui ainda não transitam em julgado, que nós tivemos a possibilidade de promoção dos juízes.
E também temos um dos cargos vagos, né, que está para abrir o edital de promoção. Por enquanto estamos com a colega Rosemary, de Catuípe, substituindo, né? A segunda vara civil está sem juiz titular, as demais todas com juízes titulares. Hoje nós estamos com 41.946 processos, também atualizados, isso o número de sexta-feira. 41 mil? 41.946. Isso do painel de gestão de sexta-feira. São processos, né? 41.946 processos. A maioria dele nas varas cíveis, né? As varas cíveis são a demanda maior, sempre foram. Por exemplo, na minha vara, que é a terceira, tem 9.409 processos. 9.409 processos ativos. Doutora, mas leva algum tempo para julgar tudo isso, não? Para o senhor ter uma ideia, somando todas as varas, né, nós temos hoje 7.274 processos conclusos para despacho, que estão aguardando já o despacho do juiz. Isso, né? Somando todas. Seria a sentença? Não, decisões de continuidade do processo, né? Que são decisões interlocutórias, os próprios despachos de mero expediente. Sentença, nós temos 1.695 despachos aguardando já a sentença. Deixa eu anotar esses dados aqui. 1.695 processos aguardando sentença. Isso de todas as varas, né? São 3 varas cíveis, temos juizados da Fazenda, temos 2 varas criminais, temos juizado da Infância e Juventude. E envolve também a da pretora, não? Sim, são todos. Quantos pretores tem em Santo Ângelo? Só temos uma, só a doutora Nina mesmo. Só a doutora Nina. É. Tem 1.695 processos em espera de sentença. Isso. Mas assim mesmo, claro, o problema é o excesso de processos, né? Numa comarca como Santo Ângelo, tem mais da metade da população de Santo Ângelo, tem 70 e poucos mil, né? Tem 41.946 processos em andamento. Então, realmente é um trabalho estafante. E o número de juízes para esse Isso, tipo porque desse temos que pensar que a comarca de Santo Ângelo tem 5 municípios, né? Envolve também São Miguel das Missões, Entre Juiz, Eugênio de Castro, Vitória das Missões, né? Esses processos também são origem desses municípios. Isso, todos pertencem à comarca de Santo Ângelo, né? São contabilizados aqui em Santo Ângelo. Mas a digitalização dos processos, que hoje não existe mais praticamente o processo impresso em folha, em papel, né? Até isso a natureza agradece, porque é menos árvore que tomba, né? Mas ele agilizou ou não os processos? Isso, esse grande número até é por conta da rapidez mesmo, né? Hoje todos os processos são eletrônicos, nós temos o sistema EPROC, então é quase que instantâneo, né? O juiz intima para as provas, né? As partes têm 15 dias para indicar. Por vezes, menos desse prazo, o processo já está de volta lá para o juiz dar andamento novamente. Então, é muito rápido, o processo eletrônico é muito rápido, ao mesmo tempo em que vai precisar de uma análise, né, e uma decisão, tanto quanto um processo físico. Então, não se substitui, né, essa análise, principalmente quando se chega na sentença, uma análise, né, profunda e criteriosa. Nesse caso, no caso da digitalização, a senhora, ou qualquer juiz, pode trabalhar de casa, não é? A senhora pode dar uma sentença em casa, não pode? Hoje, nós temos, inclusive, se modificou toda a estrutura de trabalho dos servidores. Né? Hoje, se trabalha muito com as centrais, né? Então, esses 99 que compõem a força de trabalho, nem todos trabalham para os processos de Santo Ângelo. O que acontece hoje? Só fica vinculado à comarca aqueles que trabalham diretamente com a equipe do juiz e da juíza. Sim. Eu, no caso, lá tenho 2 secretários e uma assessora. E a figura que antes era do escrivão, hoje gestor da unidade,
é a única figura que ficou da parte do cartório, né? Que ainda permaneceu vinculada aqui à unidade, à sua vara. Os demais servidores, que antes nós éramos uma equipe grandiosa, às vezes tinha, né, 7 ou 8 servidores em um cartório da vara. Hoje esses servidores todos foram para centrais. Nós temos uma central que fica na comarca, que é a central de atendimento ao público, né? Hoje nós temos 5 desses servidores, ficam lá no primeiro andar, que é logo na recepção das pessoas, para dar o atendimento, né? As partes não vão mais às varas para pedir alguma certidão, para pedir alguma informação do seu processo, ou mesmo para juntar alguma informação ao processo, sempre se dirigir à CAP, que a gente diz, né? Que é a Central de Atendimento ao Público. E depois nós temos as centrais de cumprimento, que essa é a única em todo o estado, né? Todo o estado, os servidores se vincularam. Então, no momento que o juiz dá um despacho, uma sentença, aquilo precisa às vezes, de uma ordem material para se concretizar. Precisa ser feito um mandado para intimar a pessoa, precisa se fazer um ofício para chegar até a instituição. Então, quem faz isso são esses servidores que trabalham à distância. Os nossos aqui, que estão aqui, nós temos, inclusive, no início deste ano, eu providenciei a ampliação dessa sala. Nós temos 16 servidores ali que trabalham para essa central de cumprimento. Eles estão aqui fisicamente instalados, mas trabalham para processos de todo o estado. Uma curiosidade muito minha, mas também, de repente, dos próprios ouvintes, né? Por esse volume de processo, a senhora tem os juízes têm algum assessor lá que deixa uma sentença pré-montada? Como é que é? O juiz só vai dar a decisão final? Aquela parte mais técnica de buscar o artigo tal, isso aí os servidores podem fazer ou não? Isso, nós temos uma equipe, né? Tem uma a gente equipe, trabalha né? uma equipe. Não é possível. Eu tenho 2 auxiliares, a assessora e mais alguns estagiários, né? Então, conforme o grau de complexidade, né, a gente vai atribuindo aos mais experientes. Claro, claro. Mas eu particularmente, por isso que eu prefiro trabalhar no fórum, eu não tenho esse hábito de trabalhar em casa. Alguns colegas preferem. Eu já prefiro. Hoje, por exemplo, eu saio daqui, já vou me dirigir lá, vou almoçar lá, inclusive, porque eu gosto de trabalhar lá. Assim, almoça dentro do fórum. Eu, costumeiramente, agora que a minha filha estuda na URI, almoça lá, já está com 16 anos, já consegue ficar lá almoçando. Muitas vezes eu almoço lá no fórum e gosto muito desse trabalho de estar ali presente com a minha equipe, né? E nada passa sem eu saber, sem eu estar ciente e de acordo. Eu sou testemunha disso. Semana passada, quando eu fui lhe convidar para vir aqui para dar essa entrevista, a senhora estava lá na sua sala, no computador, sozinha, é verdade, mas estava lá concentrada, né? Ali estava saindo alguma sentença ou não? Isso, então, ali saem várias sentenças por dia, vários despachos, várias audiências, mas né? A senhora controla todas as sentenças, sem dúvida. Sem dúvida, com certeza. Né? E agora, né, durante este ano, né, a previsão até de já vir a inteligência artificial para os nossos gabinetes, né? Então, assim, é uma expectativa. Tá, mas a inteligência artificial, bem interessante esse dado que a senhora traz aí. Ele ajuda a formatar uma sentença, por exemplo? A expectativa é, até o final do ano, já fazer os relatórios das sentenças, né? E é incrível, ele vai saber mais da nossa posição do que a gente às vezes lembra. Olha, a senhora já fez uma sentença dessa forma, sua posição vai por esse lado. Mas como é que inventou isso? Como é que funciona na prática? É uma coisa incrível, né? A gente que passou por várias gerações vai ter que se habituar a isso também. E, na verdade, é um computador lá que vai coordenar o trabalho, né? Isso, mas eu acho que assim, nunca nada substitui, né? O homem, né? O homem, a revisão, o bom senso e não vai passar sem essa nossa revisão humana e
e jurídica, com A senhora certeza. já trabalhou na área numa vara penal, não? Eu iniciei em São Borja em 2005. Esse ano eu completei 20 anos de magistratura. 20 anos. 20 anos. Eu trabalhei por alguns anos na vara criminal de São Borja, fazia muitos júris lá. Depois também trabalhei na vara da infância, lá em São Borja, junto com o cível. Mas depois que vim para cá, para Santo Ângelo, só atuei em vara cível. Eu lhe pergunto, na área civil, uma sentença ela se baseia mais em técnica, em documentos, em provas e tal, né? Mas na área penal, o juiz muitas vezes tem que captar o sentimento do que está ali dentro no processo. Ele tem que entender, tanto o réu como a defesa, não tem que ter um aprofundamento maior a respeito disso, ou vai pela dura e fria lei do direito penal? Eu acho que todos passam por essa análise, né? E não vai poder fugir das questões técnicas e do que está no processo, Sim. Seja cível ou criminal, né? A gente vai julgar. Obviamente que o juiz não foge da figura humana, né? Claro. De sentimentos, né? Do bom senso, mas sempre o resultado final vai ter que ser uma sentença técnica, baseada no que tem no processo. Sim. Vai ter que se fundamentar, né? O juiz tem a livre convicção motivada. Exato, é nisso que eu E quero ele chegar. tem uma independência, uma independência jurisdicional, como eu disse, eu como diretora do foro não posso interferir na jurisdição dos colegas, e isso ninguém pode fazer, isso faz parte do nosso Estado democrático de direito, é a nossa garantia fundamental do senhor, quando for buscar um direito no judiciário, de saber que aquele juiz não está com medo, que ele não tem nenhuma interferência externa, ele vai ter uma livre convicção motivada, ou seja, ele tem que motivar a sua decisão, fundamentar a sua decisão. Esse é o requisito, né? Na lei, no que tem no processo, na jurisprudência, na doutrina. Então, não pode ter interferências externas. A única coisa que vai modificar é um recurso dentro do próprio processo, que pode ser revisado lá para o tribunal. Eu hoje não advogo, salvo algum outro fato pequeno, né? Mas no meu tempo de advogado atuante, né? Eu gostava muito de fazer júri, né? A defesa, ou até na parte acusatória, né? Mas o júri é uma coisa assim emocionante, né? Ele é empolgante porque ele mexe, ele busca lá no fundo da alma o sentimento das pessoas, né? Isso, e temos que ver que o júri é o diferencial, é que não é o juiz que julga, Não, né? são os jurados, É os né? pares, né? É a própria sociedade. Por isso que são escolhidos aqueles crimes, né, contra a vida. Só os crimes contra a vida que vão ser julgados por seus pares. E ali sim, ao contrário do juiz de direito, do juiz togado, que precisa fundamentar a sua decisão, ele tem a livre convicção, Sim. mas precisa ser fundamentada e motivada. Jurados Os jurados não, né? Vai ser uma votação sigilosa e com certeza essa parte da emoção de se trabalhar isso tem fundamental importância, com certeza. Vai na área penal, a pergunta é um pouco indiscreta, mas um juiz pode chegar ao ponto de se arrepender de ter dado uma sentença que amanhã ou depois ele pode imaginar, pô, mas eu acho que eu fui injusto. Uma coisa assim, isso acontece, não? Porque o juiz é humano, né? É da consciência de cada um. Pode, às vezes, olha, poderia ter julgado diferente, Sim. né? Mas já foi, agora, né? Sim, por isso claro, que, claro, já foi decidido, não tem o que voltar, né? Então, assim, depois de uma sentença, o juiz esgota a sua atividade jurisdicional. O que pode, ali, em período muito curtíssimo, que é em 5 dias, as partes apontar alguma omissão, alguma obscuridade e entrar com embargos declaratórios, Claro, que aí o claro. juiz Mas pode rever naquele tempo curto. Mas os Depois, embargos não mudam a decisão final, né? hoje até pode ter um Pode. caráter infringente, que a gente diz, né? Dá ainda vista para a parte contrária e ver se de repente não analisou alguma prova importante, né? Até pode ter um caráter de reformar ali a decisão, mas é muito raro.
né? Mas é num período curto, esgotado esse período, para modificar aquilo só por recurso, né? Doutora, foi um privilégio poder receber uma aula de direito gratuitamente aqui, né? Eu adoro, gosto muito de falar com a senhora, porque a senhora tem um conhecimento jurídico inesgotável, né? Muito talentosa. Fico muito agradecido por ter tirado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é apertada sempre, né? A senhora está com quantos mil processos mesmo? 9 mil processos. 9 mil processos. Mais a direção do foro. Mais a direção do foro. Isso aí exige tempo, né? Mas a família está bem encaminhada, a filha já está estudando na URI. Isso. Então está tudo certo. Só uma última pergunta. A senhora vai para a entrância final em breve ou não? Sim, eu Como é que funciona isso? Nesse último edital ali a gente já conseguiu a promoção, mas ainda não transitou em julgado. Assim como os processos, claro, as medidas administrativas também têm um trâmite, né? Aí julgaram, pode ser que algum colega se julgou preterir isso já para ficar na entrância final. E aí pode ficar em Santo Ângelo. Isso, né? Porque o quê? Nós aqui, essa é a nossa vantagem, de não precisar sair da comarca. Claro. Né? E para a população a vantagem é isso. Olha quanto transtorno dá de ficar, né, uma vara com um juiz sem um juiz titular por longo período. Imagina a senhora com 9.409 processos, de repente é promovida a entrância final, tem que ir para Passo Fundo, Porto Alegre, sei lá para onde, né? Aí fica um vácuo, né? Isso, às vezes leva mais de ano, né, para suprir. Exatamente. Até porque não tem juízes sobrando, né? Não. Assim como o delegado de polícia também não tem sobrando. Eu vejo delegado aqui com jurisdição sobre 3, 4, 5 municípios. Isso, com certeza. E hoje a sua agenda é sentença? Hoje eu reassumi o plantão às 6 da manhã. Então, inclusive, eu estou... mais o plantão. Agora, inclusive, eu estou de plantão. Então, medidas que derem das 6 da manhã até o meio-dia, enquanto não tenho expediente, sou eu que atendo. Então, possivelmente, hoje à tarde, eu tenho audiência de custódias, né, do plantão. Pode ter dado alguma medida protetiva nesse período. Sim. Então, sou eu que atendo. Essa questão da violência contra as mulheres é tema e pauta para uma outra entrevista. Isso, esse assunto é grave, né? Sim, na verdade, nem tenho legitimidade para falar muito profundamente desses assuntos, né? Porque não sou especialista em crime, né? Estou longe, afastada de uma vara criminal. Mas social, né? Isso, e também nem atuo nas varas criminais, né? A gente, como juiz plantonista, atua eventualmente, né? A gente se reveza, porque é importante que se diga à população... Mas a senhora faz audiência de custódia? Faço audiência de custódia. Quando os plantões são meus, o flagrante é meu recebido, eu tenho que fazer audiência de custódia. Cai para o juiz de plantão. Isso. Importante que a população saiba que 24 horas por dia, 360 dias no ano, tem sempre um juiz de plantão. Né? Então, o costumeiro é o nosso revezamento semanal. A cada quarta-feira nós trocamos. E aos finais de semana a gente faz plantão regional, que é aqui em Juí. Tá bom, então. Doutora, deixa eu ver aqui. Sônia Oliveira, deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Sônia da Esquina Gonçalves. Bom dia, maravilhoso programa. Tá bom, dona Sônia? Muito obrigado, um grande abraço. Para a Eunice Teixeira também, a Fátima Prates também está ligado conosco, um abraço, bom dia. Doutora Marta Martins Moreira, muito obrigado por ter vindo e sempre é um prazer recebê-la aqui na rádio, assim como os demais juízes e promotores também. De igual modo, muito obrigada. Sempre agradecer à imprensa e esse convite, né, da proximidade de estarmos, né, sempre falando com a população de Santo Ângelo. Tem muitos juízes que não gostam nem tanto da entrevista, né? Mas eu sei que a senhora sempre está disponível, né?